Quando o assunto é alugar um imóvel, é importante ficar atento na hora de fazer o contrato de locação, pois o que pode parecer um sonho, do ponto de vista de quem aluga, pode virar um grande pesadelo quando as cláusulas do documento não são observadas. E é justamente este o assunto da terceira edição do quadro Seus Direitos em Poucos Minutos. Todo contrato é um elo, e o que liga são as partes envolvidas em uma determinada negociação, o que no caso de um contrato de aluguel de imóvel envolve locador e locatário. Este, não raro, a parte mais fraca da relação. E é por isso que, na hora de assinar o contrato de aluguel, todo locatário deve estar atento às obrigações que lhe são impostas. Do contrário, ao fim do período de locação, uma grande dor de cabeça pode surgir, com compromissos injustos que acabam por representar um grande custo financeiro. O locatário tem que ter um cuidado ao celebrar um contrato de locação e observar as cláusulas contratuais. E, se possível, se ele tiver dúvida, alguma coisa, procurar um profissional, procurar um advogado, para que antes de assinar o contrato, ele tire as dúvidas, esclareça as dúvidas que ele tiver em relação àquele contrato. E tem termos ali, tem cláusulas, que às vezes um colega coloca, um termo, que muitas das vezes quem é leigo não vai conseguir interpretar. Então, de modo que ele entenda, seja interpretado de modo que fique claro para ele, no linguajar claro, ele procura um profissional, para o profissional do direito orientá-lo, se realmente aquela cláusula está ferindo a lei de locação, está violando algum outro direito dele, que possa futuramente lhe trazer um prejuízo. Então é importante deixar claro, para evitar armadilha, sempre buscar a orientação de um profissional da área do direito, um advogado, para que possa passar as informações corretas. E aí sim, ele ir lá, assinar um contrato com tranquilidade, para que toda a relação comece bem. Uma das principais seguranças do locatário na hora de fechar o contrato de aluguel é observar e registrar as condições do imóvel no momento do acordo, o que acontece a partir de um instrumento conhecido como termo de vistoria. O termo de vistoria é um outro objeto que tem que estar junto com o contrato. Ele, quando entrar no imóvel, ele tem que vistoriar na presença do locador, ver as condições do imóvel, se a luminária está funcionando, se os sanitários estão funcionando, se as portas não estão com problema, se as janelas estão funcionando. Porque isso vai garantir, quando ele entregar o imóvel, de que ele está entregando nas mesmas condições em que ele alugou. Tem que ficar claro, o imóvel tem que ser entregue em boas condições, para a habitualidade. Mas, para isso, o locatário também, junto com o locador, tem que vistoriar, para ver se essas condições estão de acordo com o que ele está verificando. Porque, senão, qual vai ser a prova? Ou, pelo menos, fotografar também. Em alguns casos, pode até fotografar as condições. Fotografar e faz o termo de vistoria. O mais importante é o termo de vistoria, que, inclusive, tem que fazer parte do contrato. De acordo com o advogado Carlos Eduardo da Cunha Soares, é obrigatório para a validade de qualquer contrato de locação de imóvel a participação do locatário no termo de vistoria realizado pelo locador. É imprescindível a presença dos dois. E, ao final, os dois assinem o termo de vistoria. Teve algum item lá que eles não concordaram. No campo do termo de vistoria, ao final, também tem que ter um campo destinado a você descrever alguma característica, algum problema que foi vistoriado, ou que o locador se comprometeu a arrumar, ou que o locatário aceitou daquele jeito, que vai ser entregue daquele jeito como o locatário aceitou. Então, é importantíssimo a presença de ambos. E, se possível, ter mais uma pessoa para ser testemunha. Mas não pode faltar a figura do locador, do locatário, assinando o termo de vistoria. Isso é importantíssimo. Não tem como fazer um termo de vistoria sem a presença de um ou do outro. Não existe isso. Não existe essa hipótese. Muitas vezes, quem quer alugar um imóvel tem pressa. E, nesse momento, cláusulas abusivas podem surgir e, tal como o vírus, manifestar sua presença somente algum tempo depois de inseridos na realidade. Principalmente na hora da devolução das chaves pelo locatário ao fim da relação. Daí a importância de um contrato adequado. O contrato bem elaborado vai assegurar ao locatário, ao locador também, claro, né, para que eles possam ter uma boa relação durante o período da locação. Uma locação não residencial, uma locação residencial, uma locação por temporada. E assim, que eles possam ter um bom convívio. Um bom convívio. Porque, infelizmente, se o contrato não for bom, se não for um contrato que atenda os anseios
de um e do outro, vai acabar prejudicando alguém. E quando prejudica alguém, nunca é bom. Então, para evitar isso, a primeira coisa a se fazer, ler com atenção o contrato, procurar um profissional, conversar com esse profissional, tirar suas dúvidas. Uma vez feito isso, pegue essas dúvidas, anote, volte a conversar com o locador. É possível nós contornarmos? É possível resolver? É possível modificar isso aqui? É, ótimo, vamos prosseguir. Se não for possível, aí é melhor repensar se vale a pena alugar aquele imóvel ou não, para evitar que lá na frente venha a sofrer um dissabor.